Se você puder, abra a tua Bíblia comigo aí também. Vai ser bênção de Deus. Enquanto isso, vamos compartilhando. Vamos estar direcionando essa palavra aí. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Rapaz, Fabrício, que Deus abençoe. Davi Monteiro também está ligado com a gente aí. Alessandro da Farmácia, que Deus abençoe. Vereador Alessandro da Farmácia. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã. Está no livro de Marcos, capítulo 4. Yasmin Rosa. Yasmin, que seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Agora eu vou parar de cumprimentar vocês um pouco, senão a gente não dá sequência aqui, tá bom? Mas sejam todos vocês muito bem-vindos aí. O café, a companhia de vocês é indispensável para mim. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava, no barco. E havia com eles também outros barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando-lhe, perguntaram: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez grande bonança. E então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, se vocês pararem para analisar nessa palavra comigo, já começa da seguinte direção. Jesus, ele estava junto com seus discípulos à beira do mar, na margem na praia. E ali ele estava aplicando a palavra, ele estava ensinando a palavra. E quando ele ensina a palavra, o povo que estava na beira da praia, o povo que estava na areia, vê os seus discípulos dentro do barco. A Bíblia está dizendo que dali eles saíram já de dentro do barco. Estavam dentro do barco. Dali eles deram sequência naquilo que Deus queria, na direção que Deus tinha destinado para eles. E quando eles entram para dentro daquele mar, ali para dentro, a Bíblia diz que acontece uma grande tempestade com ventos fortes. A Bíblia diz que eles ficam com medo daquela tempestade, ficam com medo daquilo tudo que está acontecendo. E o que eu digo para você nessa manhã? Às vezes nós estamos dentro do barco, às vezes nós já estamos dentro do barco, a gente sabe que Jesus está dentro do barco, mas a tempestade que está ao nosso redor nos coloca medo. Às vezes a tempestade que está ao nosso redor mexe com o nosso interior. E a gente começa a já definir o pior para a nossa vida. Já sei que o barco vai afundar. Já sei que a gente não vai suportar. Já sei que não vai dar certo. A gente já começa gerando dentro de nós vários pensamentos. E com esses pensamentos, aonde nos leva? Nos leva a pensar que não vai ter mais jeito. Nos leva a pensar que nós não vamos chegar a lugar nenhum. E quando nós começamos ali a entender o propósito de Deus, nós começamos a perceber que Jesus estava com eles dentro do barco. Quando Jesus dá uma direção, ele diz: passemos para o outro lado.
Ele não está dizendo, vai para o outro lado. Ele está dizendo, passemos. Quando ele está dizendo, passemos, ele está dizendo, vamos. Ele está dizendo, vamos para o outro lado. E essa palavra vamos significa, você não vai sozinho, eu vou contigo. Jesus hoje está dizendo para muita gente aqui nessa live, aqui nesse Café com Palavra, em momento nenhum você caminhou sozinho. As dificuldades que você já passou e você enfrentou e você venceu, é porque Ele estava contigo. O tempo todo Ele segurando nas suas mãos, Ele segurando, por mais difícil que você achou que era a situação, Deus, para a honra e glória do Senhor, Ele fez com que você experimentasse algo da parte de Deus que você não dava conta antes. Se você for parar para analisar hoje, quantas dificuldades, quantos vendavais você já passou? Quantas dificuldades você já enfrentou? Quantos momentos muito mais difíceis você enfrentou? Teve um momento na sua vida que você achou que não daria mais certo e Deus provou para você que dava e deu certo. Tem momentos em nossas vidas que nós precisamos de entender o que Deus quer para nós. Existe um momento nas nossas vidas que nós precisamos de carregar dentro de nós algo chamado fé. E é sobre isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Pastor, eu tenho fé. Você tem fé ou você tem pensamento positivo? Qual a diferença, pastor? A fé é a certeza das coisas que não se vê. Pensamento positivo é simples. Você até acredita que vai dar certo, porque você vê possibilidade. A fé é quando você não vê possibilidade daquilo acontecer mais. Enquanto a pessoa está doente, ela vai procurar um médico. Ela está doente, ela procura um médico. É fé? Não, é um pensamento positivo. Se eu estiver doente, eu procuro um médico. O médico vai me consultar, vai me receitar e eu vou ser curado. Foi um ato de fé? Não, não foi um ato de fé. Foi um ato de pensamento positivo. Eu sei que eu preciso de pensar positivo para eu alcançar isso. Qual é o caminho? O caminho é esse. Eu estou doente, procuro um médico. Eu estou desempregado, procuro a porta de emprego. Agora o que eu estou dizendo para você em relação à fé, eu não vejo solução. Aqui, nessa passagem, os discípulos estavam dentro do barco. Os discípulos estavam dentro do barco com o seguinte pensamento: e agora? Que será de nós? E agora? Como que eu vou alcançar isso? E agora eu estou olhando ao meu redor, eu só estou vendo água, eu só estou vendo vento, eu só estou vendo vendaval, eu só estou vendo complicações na minha vida. E agora? Quando você entra com esse pensamento positivo, eles poderiam ter ali dentro, tá dentro daquele barco, olhando para o lado, pensando: ah, eu acredito que esse vendaval vai passar? Sim. Mas qual a atitude tomada para isso acontecer? Existe um momento da nossa vida que é muito mais do que pensar que o vendaval vai passar. Tem momentos que a gente tem que tomar uma posição, fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Os discípulos de Jesus estavam todos acordados. Só Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo. Alguns pregadores vão dizer assim: mas Jesus não estava dormindo, não. Jesus, ele estava ali, mas Jesus nunca dorme. Meu irmão, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Você acha mesmo que Jesus, ele tinha pregado o dia inteiro, ele tinha caminhado o dia inteiro, quando chegou a noite ele não quis descansar? Ele não quis dormir? A Bíblia está dizendo que ele estava dormindo. Então ele estava dormindo. Então ele estava ali descansando, ele estava ali dormindo. Mas o barco, para conduzir, para ele continuar avante, ele precisa de ter pessoas, uns descansando e outros trabalhando. Por quê? Porque quando aqueles que estão trabalhando se cansar,
aqueles que estão descansados assumem o leme do barco. Eita glória! É de Deus isso aí. Pega isso aí que Deus já começou falando. Se todo mundo trabalhar na mesma hora, todos vão cansar juntos. Agora não. Quando um povo conduz, o leme está por minha conta agora. Mas quando eu cansar, tem que ter alguém preparado para assumir o leme, para que eu venha descansar. E quando essa pessoa cansar, aí eu vou assumir de novo o leme. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Quem assume o leme de um barco, que naquele tempo eles usavam velas, usavam remos, não era motor. Se você for parar para pensar, quem lidava com o barco ali dentro era Pedro. Aí não vamos dizer Pedro. Pedro era acostumado a lidar com barcos. Pedro era acostumado a lidar com o mar. Pedro conhecia o mar. Pedro já conhecia o mar. Pedro já sabia o que ele poderia enfrentar. Pedro já tinha intimidade com o barco. Pedro já tinha intimidade com o mar. Pedro já tinha visto o vento. Pedro já tinha visto os riscos dentro de um mar, porque Pedro era pescador. Mas Pedro ainda não tinha aprendido a colocar sua fé em prática. Não adianta conhecer o barco, não adianta conhecer o vento, se você ainda não conheceu o que é fé. Precisamos de colocar mais fé em nossas vidas. Precisamos de colocar mais fé naquilo que Deus nos chamou para fazer. É impossível, pastor? É aí que Deus entra. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus que muda a história. O nosso Deus é um Deus que Ele transmite algo sobre as nossas vidas, que nós precisamos de entender, de nós analisarmos aquilo que Ele quer para nós. Quando eu consigo entender isso, eu começo a ver que as dificuldades que eu enfrento não são para me derrubar, mas são para me colocar mais forte diante da situação que eu estou vivendo. Quando eu começo a passar por alguma dificuldade, por algum momento difícil, é ali que Deus testa a minha fé. A nossa fé é testada no momento de desconforto. A nossa fé ela é vista no momento que nós achamos que aonde a gente entra, a gente fala assim, não tem jeito. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: às vezes a gente não dá conta que o desconforto é muito grande e nós falamos assim, como que eu vou vencer essa situação, pastor? Deus te colocou numa zona de desconforto, é porque Ele quer testar a sua fé. Ele quer ver até onde você consegue ir, na dependência dEle. A Bíblia está dizendo que as ondas eram tão altas, a Bíblia diz que as ondas eram tão grandes, que as águas já começaram invadindo dentro do barco. E quando começa invadindo dentro do barco, eles já começam a pensar o quê? O barco enche d'água e eu vou afundar. O barco vai encher de água e eu vou afundar. Não seria isso que estaria acontecendo na sua vida? O vento ao seu redor tem jogado água dentro do seu barco, o seu barco tem tentado afundar, o seu barco quase está indo a pique. Será que hoje, nessa manhã, Deus não está dizendo para você que é o momento de você começar, ao invés de se apavorar ao seu redor, olhando ali o vendaval, está na hora de você olhar para dentro do seu barco? Será que não está no momento de você analisar como anda o seu barco? Como está o seu barco nessa manhã? O seu barco está sem furo? O seu barco está sem muita bagagem? O seu barco... Porque às vezes a gente pensa isso, gente. É igual no livro de Jonas. No livro de Jonas, quando acontece ali um grande vendaval, acontece aquilo tudo, eles ficam apavorados. Por quê? Porque era uma grande navegação. Então eu já começo a pensar o quê? Meu Deus,
esse barco vai afundar. Então o que eles começam a fazer? Eles começam pegando roupas, alimento, começam pegando tudo e jogando para fora do barco. Qual era a intenção? A intenção era deixar o barco mais leve. Só que repara uma coisa, não era peso que iria fazer aquele barco afundar. Não. Aquele barco só estava passando em apuros pela desobediência de Jonas. Porque Deus tinha algo para Jonas e Jonas estava rejeitando aquilo que Deus tinha chamado. Às vezes nós passamos por grandes vendavais dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Não é porque tem bagagem demais. Não, às vezes somos nós que causamos a tempestade dentro da nossa casa. Às vezes somos nós que causamos o grande vendaval na nossa casa. E nós precisamos de entender que nós não podemos ficar vivendo como o que vai ser agora? Não. Eu tenho certeza que esse vendaval vai passar. Chega de pensamento positivo somente. Está na hora de colocar fé. Está na hora de colocar fé em prática. Está na hora de nós entendermos o que é de Deus. O que Deus quer para a nossa vida. Está na hora de nós olharmos para dentro de nós e entendermos, espera aí, se eu estou dentro do barco e esse barco ele está entrando água dentro, se eu morrer, eu vou morrer junto com Jesus que está comigo. A vontade do diabo é que você venha olhar o vendaval ao seu redor e você venha se desesperar. E quando você começa olhando muito o vendaval ao seu redor, você esquece do seu barco. Você esquece de quem está no barco contigo. Por quê? Porque ele vai querer te chamar a atenção para mostrar para você o grau de dificuldade que você vai enfrentar. Sendo que na realidade, ele só está dizendo para você o seguinte: o vento pode ser forte, o mar pode ser revolto, mas nunca se esqueça que eu estou contigo dentro do barco. Nunca se esqueça que foi eu que te coloquei no barco. Nunca se esqueça que foi Jesus que direcionou. Vamos para o outro lado. Ou seja, se vier vendaval, eu estou contigo. Se vier vento forte, eu estou contigo. Se vier vento contrário, eu estou contigo. Pastor, mas nada. Se Deus está contigo, você está com tudo que você precisa. Se você está caminhando com Jesus, você já tem tudo que você necessita. Nós precisamos de ter esse entendimento. Quando eu começo a entender aquilo que Deus tem para mim, eu começo a entender que venha o que vier, que passe o que passar, eu sei quem é que está comigo. Eu sei quem é que está comigo. Eu sei que eu estou dentro de um barco sendo direcionado pelo meu Deus, meu mestre. A Bíblia diz que ele pergunta, mestre. Quando a gente fala mestre, a gente já entende o quê? Alguém que conhece muito. Mestre, professor. A gente já começa a lembrar que mestre é alguém grande, alguém que conhece, alguém que tem o que ensinar. Quem estava dentro do barco? Quem estava dentro do barco é aquele que conhecia de tudo. Quem estava dentro do barco é aquele que sabia a atitude certa. E nós precisamos de entender isso. Quando eu estou dentro do barco junto com Jesus, não me importa o vendaval que está ao meu redor. Eu não tenho que me preocupar olhando o vento. Eu não tenho que me preocupar olhando se as árvores estão quase caindo ou não. Eu não tenho que me preocupar se o mar está revolto. Eu preciso de manter os olhos fixos naquele que me colocou dentro do barco. Quando eu começo a olhar fixo para aquele que está dentro do barco, eu começo a entender que nada vai tirar o meu foco. Eu começo a entender que nada vai tirar a minha paz. Que o barco pode estar até agitado, mas eu vou continuar olhando da mesma forma que eu olhava. Eu preciso de entender que no momento certo ele vai se levantar. Eita glória! Que no momento certo ele levanta da onde ele está.
que ele manda cessar o vento, ele manda cessar as ondas fortes. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Ele continuava ali deitado, ele continuava ali dormindo. Quem é que acordou eles? Os discípulos. Por quê? Porque os discípulos conseguiram ver que eles iriam morrer, a necessidade de ajuda. Talvez você está passando dificuldade na sua casa, mas você não tem dobrado o seu joelho pedindo ajuda a Jesus. Você acha que Jesus iria colocar esse povo dentro do barco para morrer no meio do caminho? Não, não. Ele não queria que o barco naufragasse. Ele queria entendesse, ele queria que o povo entendesse. Esse vendaval que nós estamos passando significa que lá na frente algo grande iria acontecer. Dá um brado de glória onde você está, irmão. Glorifica o nome do Senhor onde você está. Eu preciso que você entenda que essa palavra, o que está trazendo é o seguinte: a Bíblia, ela relata que as ondas eram altas e batiam dentro do barco, de modo que o barco já se enchia. Olha que desespero. Olha que desespero. Você dentro de um barco, olhando a água entrar, você entendendo que aquele barco iria afundar, e você olhava na popa do barco, aquele que te colocou no barco está dormindo. Você olhando um homem que te colocou dentro do barco, dormindo. O mínimo que você iria fazer, é fazer o que a maioria das vezes a gente faz. Quando a gente começa entrando em apuros, a gente quer culpar aquele que está conosco dentro do barco. Como aconteceu com Moisés lá na travessia do deserto. Para que nós caminhamos isso tudo? Para morrer aqui. Era melhor que a gente tivesse ficado como escravo. Os questionamentos. Você acha que os discípulos também não pensavam isso? Nossa, agora eu estou dentro do barco. Já cheguei no meio do mar. E vou morrer. Para que esse homem me tirou de lá? Para que esse homem me tirou da onde eu estava? Para que esse homem fez isso que fez? Mas eu quero que você entenda isso de uma vez. Quando ele tira você de um lugar e te coloca no outro, você precisa de entender o seguinte: se foi ele que te tirou da terra e te colocou dentro do barco, significa que ele é responsável para conduzir o barco por onde ele quer. Você precisa de entender que a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir quando diz que ele é responsável pela sua vida. Ele é responsável. Quando a gente vai lá na frente do altar e a gente levanta a nossa mão e fala: Senhor, eu te aceito como único e eterno Salvador. Ele está dizendo para você: agora a sua vida pertence a mim. E pode ter certeza que eu não vou deixar você morrer pelo meio do caminho. Eu não vou deixar que você venha a naufragar o seu barco. Não. Ele quer que você, ao invés de um pensamento positivo, você crie fé. É necessário que você gere fé dentro de você. A fé é muito mais importante que um pensamento positivo. A fé é muito mais importante do que um pensamento positivo. Porque quando eu tenho um pensamento positivo, eu começo a entender que eu só acredito naquilo que eu vejo. Fica igual Tomé, pô. Será que você não tem confundido pensamento positivo com fé? Você só tem acreditado naquilo que você tem visto? Quando eu começo a enxergar aquilo que é impossível, me gera fé. Quando eu começo a entender que nem tudo, eu creio que isso vai acontecer, mas você tem um caminho para acontecer, é só um pensamento positivo. Agora,
Viver algo impossível é só para quem tem fé. E quando ele chega do outro lado, no meio do mar, quando ele chega no meio do mar, o vendaval está acontecendo, está tudo complicado. Ele levanta. A Bíblia diz no versículo 39, e ele, levantando, repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Se os discípulos não tivessem tomado a atitude de acordar Jesus, talvez eles poderiam ter morrido. Mas como eu disse aqui no começo dessa live, é necessário que a gente trabalhe, descanse, para voltar a trabalhar. Eu trabalho e alguém descansa. E quando o que está descansado assume o trabalho, quem trabalhou descansa. Pastor, mas por que estavam os discípulos todos acordados e só Jesus trabalhando? E só Jesus descansando, perdão. Por que estavam os 12 discípulos em pé, dentro daquele barco, olhando tudo e só Jesus dormindo? É simples. Porque os 12 discípulos não daria conta de fazer o que um homem só faz. Meu Deus. 12 discípulos não iriam conseguir conter o vendaval, que só Jesus teria condições de fazer. Jesus, ele nos ensina todo dia. Todos os dias ele nos ensina a forma correta de vencer. Todos os dias ele nos ensina como nós devemos nos portar diante da situação. Todos os dias ele nos mostra como que nós devemos nos posicionar diante da situação. Só que nessa situação ele levanta. E quando ele levanta do trono, você pode ter certeza disso, é para cessar a tempestade na sua vida. Eu profetizo que nessa manhã ele está se levantando do trono para acalmar a tempestade da sua vida. Eu acredito que nessa manhã ele está se levantando do trono para calar a boca de Satanás sobre a sua vida, para acalmar o vendaval sobre a sua casa, para acalmar a tempestade sobre a sua casa. Eu acredito que nessa manhã a tempestade cessa na sua casa. Eu acredito que nessa manhã o mar se acalma na sua vida. Mar agitado não é para passeio. Meu Deus, mar agitado só forma marinheiros corajosos. Mar agitado não gera qualquer marinheiro, não. Mar agitado gera marinheiro com testemunho. Mar agitado não gera qualquer tipo de marinheiro. Mar agitado gera profetas do Senhor, que tem testemunho de dizer: estive dentro do vendaval, estive dentro do maremoto, mas sobrevivi porque quem estava dentro do barco era Jesus de Nazaré. Passei por momentos difíceis, mas sobrevivi. Passei por um momento complicado, mas estou aqui. Passei por um momento da minha vida que muitos acharam que não daria, que seria o fim. Eu não morri, eu continuei de pé. Por quê? Porque quem me sustenta é Deus. O responsável do barco é Ele. É Ele que me colocou dentro desse barco. É Ele que preparou o caminho pelo qual eu iria passar. É Ele que conduz o barco da minha vida. É Ele que direciona por onde eu vou passar. E a Bíblia diz que Jesus, ele acalma a tempestade, ele acalma o vendaval. E então
Ele diz assim, versículo 40: por que sois assim, tão tímidos? Ainda não tendes fé? Já reparou que timidez, a Bíblia está dizendo que timidez não combina com fé? Quando eu sou tímido demais, eu não consigo orar a Deus com fé. Porque a fé, ela vem com ousadia. Eu não consigo ter fé e ser tímido. Eu não consigo atingir lugares altos com timidez. Eu não consigo mudar a vida de alguém sendo tímido. A Bíblia diz que Ele nos deu espírito de ousadia. O que é espírito de ousadia? É o contrário de timidez. Quando eu sou tímido demais, eu não consigo atingir aquilo que Deus quer para mim. Eu preciso que vocês entendam isso. Como que eu vou? Uma oração Você só fica tímido. Meu Deus, olha o que Deus está falando comigo aqui nesse momento. Você só fica tímido no meio de pessoas que você não conhece. Quando você chega no meio de um monte de gente que você não conhece, você fica tímido. Você vai diante de uma festa, por exemplo, e nessa festa tem várias pessoas que você não conhece. Vão te oferecer o que comer, você vai dizer que não. Não, obrigado. Comeu um pouquinho. Por quê? Porque você ainda não tem intimidade. Então a timidez toma conta de você. Agora, quando você chega numa casa que você é íntimo, você chega à vontade. A mesma coisa é a vida com Jesus. Quando eu tenho timidez, eu converso com Jesus entre os dentes. Agora, quando eu tenho intimidade, já era. A timidez saiu fora e entrou a ousadia. E quando a ousadia entra, ela muda a história. As pessoas começam a entender que quando essa pessoa abre a boca, algo vai acontecer. Você precisa de entender o que Elias tinha. Timidez ou ousadia? Ousadia. Nós precisamos de entender isso. A timidez não me deixa chegar em lugares mais altos. A ousadia me leva a lugares que eu nunca imaginei. Preciso de entender que a timidez me tira a fé. Mas a ousadia eleva a minha fé cada dia mais. Deus te chamou para você ser ousado e não ser tímido. Joga essa timidez por terra. Porque às vezes eu sou muito tímido para falar com Jesus, eu sou muito tímido para fazer alguma coisa dentro da igreja, eu sou muito tímido. Mas quando a gente estava lá no mundo, a timidez não fazia parte da nossa vida. Eu não posso ser tímido com a minha vida do jeito que eu tenho hoje, sendo que quando eu estava lá no mundo, tudo que eu tinha era ousadia. Eu era ousado em tudo que eu fazia. Hoje, na presença do Senhor, eu não vou ser ousado. Que isso, pastor? Eu tenho que ser ousado. Você precisa ser mais ousado na presença do Senhor. Para chamar mais a atenção do Senhor, você precisa de ser mais ousado. Você precisa de quebrar a vergonha. Você precisa de se rasgar para Deus. Tá no culto, se rasga para Deus. Abre seu coração. Faz o que Deus está mandando você fazer. Deu vontade de gritar, grita. Deu vontade de correr, corre. Deu vontade de pular, pula. Seja ousado na presença do Senhor. Eu só consigo viver algo sobrenatural com espírito de ousadia. Eu não consigo viver o sobrenatural se eu estiver preso ainda às coisas terrenas. E aí me falta fé. E o versículo 41 do capítulo 4 de Marcos diz assim: encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eu volto ao começo. Eram discípulos
estavam junto com Jesus, estavam no mesmo barco que Jesus, mas não conhecia Jesus ainda verdadeiramente. Vamos botar que esse barco seja a igreja? Eu estou dentro da igreja. Eu sei que Jesus está dentro da igreja, mas eu ainda não conheço Jesus verdadeiramente. Eu ainda não conheço Jesus. Pastor, você pegou pesado agora. Não. Quando eu conheço Jesus, eu creio no sobrenatural que Ele pode fazer. Eu creio que eu não posso me conter com aquilo que eu preciso de Deus, mas a minha fé, eu não sei se Deus é capaz de fazer. Não. Quando eu conheço Jesus verdadeiramente, eu entendo que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele transformou água em vinho. Ele levantou paralítico. Ele devolveu vista. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele fez tudo e Ele não pode mudar a sua vida? Ele não pode transformar a sua vida? Um Deus que nós servimos restaurou a lepra de Naamã, irmão. Restaurou a lepra de Naamã. Por que Ele não pode transformar a sua vida? Por que Ele não pode fazer de você um manancial de águas? Por quê? Se um Deus que ele é transformador, por que Ele não pode transformar a sua vida? Por que Ele não pode? Ele pode. Pastor, mas se Ele pode, por que ainda não transformou? Talvez o caminho é que você ainda não lutou para acordar Ele a seu respeito. Talvez você continue enfermo e ao invés de acordar Jesus para Ele te curar, você reclama entre as pessoas que você não tem visto a cura. Pastor, você está dizendo que Jesus está dormindo ao meu respeito? Não, eu estou dizendo aqui dentro da palavra que Jesus estava dormindo e no momento de dificuldade deles, eles foram até Jesus e acordaram Jesus para o milagre acontecer. Para o vendaval acabar, eles foram até Jesus. Talvez você está dentro da sua casa e está vivendo um vendaval, mas não tem ido até Jesus. Talvez você está passando por dificuldade, mas não tem ido até Jesus. Quando eu vou até Jesus, eu sei que eu não vou voltar de lá de mão vazia. Eu sei que eu não vou voltar de lá sem resposta. Mas a pergunta que eles fizeram é: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Ou seja, eu estou lidando com alguém que eu não conheço. Eu estou lidando com alguém que eu não conheço o seu poder. Eu tenho um pensamento positivo de que Ele é capaz de transformar. Mas eu não tenho fé que Ele vai me transformar hoje. Você já comprou alguma coisa pela fé, gente? Você já conquistou alguma coisa pela fé? Eu estou dizendo, você olhar para dentro de você e falar: eu não tenho condições disso. E Deus te dá. Você tem noção disso que eu estou dizendo? De que você pode estar passando... Você mora de aluguel? Compra uma casa pela fé. Pastor, você está falando heresia aí. Não estou não. Você anda a pé, já agradece a Deus pelo carro que Ele vai te dar. Pastor, mas eu tô doente. Já glorifica a Deus pela saúde, pelo que Ele vai restaurar. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. É certeza. Eu tenho certeza que Deus vai restaurar. Eu tenho certeza que Deus vai tocar. Eu tenho certeza que Deus vai me dar. Eu tenho certeza. Eu posso olhar um terreno e dizer: aqui vai ser minha casa. A Bíblia diz que tudo que está ligado na terra está ligado no céu.
Talvez a timidez não deixe você alcançar lugares mais altos, porque você tem medo, você tem ousadia, você não tem espírito de ousadia para abrir a tua boca e colocar em prática aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você esteja olhando com seus olhos naturais, dizendo, eu não sei onde vai chegar, daqui a pouco acaba. Não. Existe um Deus verdadeiro, que Ele é o Deus da minha vida, e tudo que eu vivo é porque Ele permitiu que eu vivesse. Os vendavais que eu estou passando talvez seja a colheita da tempestade que eu plantei lá atrás. Mas eu preciso colocar em prática a minha fé. Eu preciso de acreditar. A minha filha vai ser curada, meu filho vai ser curado, a minha filha vai ser liberta, meu filho vai ser liberto. Eu já acredito que vai ser liberto. Já olha para aquela pessoa. Você pode me chamar de louco, Eu sou um pastor que eu ando pela rua e às vezes eu vejo um cara cheirador de cocaína, eu falo, olha lá um pastor. Talvez eu passe perto de um cara que está bebendo e falo, olha lá, pregador da palavra. Por quê, pastor? Porque eu vivia isso. E olha aonde que Deus me colocou. Se Deus transformou a minha vida, por que não vai mudar a sua história? É necessário de nós entendermos aquilo que Deus tem para nós. A transformação das nossas vidas, Jesus pode fazer, mas depende de nós. Depende de nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizer, eu não quero isso mais. Eu não aceito mais viver dessa forma. Não é qualquer coisa que me serve. Eu preciso de viver algo diferente da parte de Deus. Eu preciso de chegar a lugares mais altos. E o que Deus está falando para você nessa manhã é, está na hora certa. Não está tarde não. Está na hora certa de você colocar a sua fé em prática. De você entender que Deus te chamou não por cauda, mas por cabeça. Que Deus te chamou não para você sair rastejando atrás de ninguém, mas Deus te chamou para você levantar a sua cabeça, olhar para cima e acreditar no Deus que você serve. Está na hora de você colocar em prática a fé que Ele está sobre a sua vida. E eu vou encerrar aqui. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim, e chegaram então do outro lado do mar. Só até aí. Chegaram então até o outro lado. Se está dizendo chegaram, significa que Jesus não chegou sozinho. Jesus chegou com quem? Com todos aqueles que Ele colocou dentro do barco. Então entenda o que eu vou dizer. Se Jesus é responsável pela sua vida, é Ele que vai conduzir o barco. A dificuldade de você entrar dentro do barco é muito grande, sim. A dificuldade de enfrentar o vendaval é grande? É. Dá vontade de abandonar tudo por causa do vendaval, por causa do maremoto? Sim. Concordo com isso tudo. Mas como que eu desço de um barco no meio do mar? Meu Deus. A revelação do trono de Deus. Por que Jesus permitiu que esse vendaval viesse quando eles estivessem no meio do mar? É simples. Porque se esse vendaval viesse quando eles estavam ali ainda na beira do mar, eles seriam pulado do barco e nadado. Sabe o que Jesus está falando para você nessa manhã? Ele já está permitindo chegar esse vendaval onde tem chegado hoje, no meio do mar, para você entender que você não tem outra escapatória a não ser confiar em Jesus de Nazaré. Meu Deus. Você não tem outra escolha a não ser confiar no Deus de verdadeiro. Você não tem outra escolha. Por quê? Porque o escolhido não tem escolha. Se Ele te escolheu e te colocou dentro do barco, está na hora de você entender que não tem como voltar atrás. Está na hora de você entender que se você pular do barco, você morre. Está na hora de você entender que não tem como retroceder. Você já chegou no meio do mar. Você já chegou no meio do oceano. Se você está no meio do mar, junto com Jesus, só confia nele, que é Ele que vai fazer o resto. E a Bíblia está dizendo, chegaram do outro lado. Quando ele diz chegaram do outro lado, Ele está dizendo, Jesus
aquele que foi responsável para te colocar dentro do barco, ele também vai ser responsável para te colocar em terra firme. Aquele que foi responsável para te colocar dentro de um barco, ele também vai ser responsável para te colocar em lugar firme. Você precisa de aprender isso que eu estou dizendo. Não coloca simplesmente pensamento positivo, não. Coloca fé, irmão. Coloca fé, acredita. Pode estar difícil, pode estar complicado, eu posso estar sem esperança, eu posso estar sem motivação, eu posso estar sem tudo. Mas eu preciso de entender que eu não estou sem Deus. Você precisa de entender que Jesus está contigo. E que o milagre de Deus, ele vai vir sobre a sua vida. E você vai dar o seu grito de vitória. Você vai dar o brado de glória quando isso acontecer. Não está longe de acontecer, não. Você está pertinho de tomar posse. O que está faltando é você colocar fé ao invés de um simples pensamento positivo. Está na hora de você acreditar mais em você mesmo. Está na hora de você profetizar sobre a sua vida. Está na hora de você tomar posse para aquele que Deus te chamou. Se Deus te chamou para uma grande obra, para de querer ser o simples servente de pedreiro. Está na hora de você começar a entender que você é muito mais do que aquilo que você tem vivido. Você é muito mais do que aquilo que você tem pensado. As dificuldades te botam para longe do barco. É momento de você nadar e voltar para dentro do barco. É momento de você entender que o seu lugar não é fora do barco, o seu lugar é dentro do barco. É momento de você entender que não adianta nada você estar lutando fora do barco. Porque uma hora você vai cansar de nadar e você vai acabar morrendo. Isso se não vier um tubarão, enviar de Satanás te pegar fora do barco. Agora, se você tiver um entendimento que dentro do barco, mesmo com o vendaval, é muito mais seguro do que estar para o lado de fora do barco. É hora da gente parar de ficar apavorado, olhando ao nosso redor o que está acontecendo. Firma a sua visão, os seus olhos dentro do barco, que Deus é contigo. Deus é contigo. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Vai dando um brado de glória aí, você que recebeu dessa parte do Senhor aí. Você que tem necessidade hoje, glorifica o nome do Senhor aí nesse lugar. Deus é maravilhoso. Quando eu tenho a necessidade de entender aquilo que Deus tem para mim, eu começo a entender que eu preciso de me colocar numa posição diferente. Eu preciso de entender que as coisas hoje não são exatamente aquilo que vai ser lá na frente. Oh Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer. Talvez você se encontre assim nessa manhã. Mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão. Outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso
É necessário nós entendermos isso. Mas se Deus mudou a minha vida, Ele também vai mudar a sua história. O vendaval que tentou derrubar você só vai servir para te fortificar ainda mais. A dificuldade que você passou não é para te derrubar, é para te fortificar. E para você ter testemunho de vitória, é você ter testemunho de tudo que você tem passado, vai ser para o seu crescimento. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida dessa que aqui está. Pai, em nome de Jesus, eu te peço hoje, para que o Senhor venha acessar, Senhor, o vendaval sobre a vida dos teus filhos, que eles possam, Pai, estar vivendo algo sobrenatural do Senhor, e que nós possamos, meu Pai, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, leva, Senhor, a tua bênção até onde estão os teus filhos, e em nome de Jesus, aumente a fé dos teus filhos. Pai, que o Senhor venha, Pai, honrar cada um deles. Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda investida do mal, tudo aquilo que não é seu. É o que eu te peço nessa manhã, meu Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia mais uma vez no Café com Palavra. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Estamos fazendo esse Café com Palavra todos os dias, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta. Vai ser bênção do Senhor. E eu acredito que grandes coisas o Senhor irá fazer sobre as nossas vidas. E eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos de estar firmados na presença do Senhor. E nós precisamos de acreditar naquilo que Ele tem para nós, por cada um de nós. Então que nessa manhã você possa ter o entendimento de que grandes coisas ainda irá por vir, em nome de Jesus. E eu acredito que é motivo de comemorarmos, porque nós chegamos do outro lado do mar, do outro lado, passamos pela dificuldade, e está na hora de nós entendermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida aí. Você que ainda não curtiu a página aí, curta a página, porque você vai estar sendo lembrado todas as manhãs quando nós entrarmos ao vivo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida aí. Fique com Deus. Bora vencer? Obrigado aí.